na parte de domingo, Cristo será engrandecido. Jesus é engrandecido na sua vida, meu irmão. Tudo que fazemos, tudo que planejamos tem o foco de engrandecer Jesus Cristo. Vamos ler agora Filipenses capítulo 1 e o verso 19 e 20. Aqui diz: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava na expectativa de viver ou morrer. Ele não estava preocupado se ele iria viver ou morrer. Paulo estava disposto a servir e cumprir com o plano, com o propósito. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento? Vida ou morte? Ele esperava ainda poder viver para continuar servindo e pregando o Evangelho, mas ele estava disposto a morrer ou a viver. Embora Paulo não fosse um criminoso, essa não tinha sido a primeira vez dele na prisão. Ele já estava bem familiarizado com as perseguições. Escrevendo aos Coríntios, relatou em detalhes os sofrimentos que havia enfrentado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11 e os versos 23 a 27, Paulo descreve um pouco da sua experiência com Jesus, dizendo assim: em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Medite nisso que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 27. Isto aqui descreve com detalhes toda a experiência que ele teve ao pregar o Evangelho. Meu querido irmão, eu poderia dizer, sem dúvida, de que depois de Jesus Cristo, Paulo foi quem mais sofreu nesta terra, por amor a Deus. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, plantador de igrejas. Contudo, para que ninguém achasse que esses sofrimentos eram a sua maior preocupação, Paulo acrescentou imediatamente: além das coisas exteriores, ele diz em 2 Coríntios 11, 28, além de todos esses sofrimentos exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, porque ele era um plantador de igrejas, ele tinha o dom do apostolado. Nós, a Leila e eu, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, somos também plantadores de igrejas. Como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo? Será que ele amava aquelas pessoas? Como Paulo considerava estas pessoas que foram convertidas a Jesus por seu intermédio? Todas estas pessoas eram filhos e filhas na fé. Paulo estava cheio de filhos e filhas na fé. Nós lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, vamos ver então o verso 14 a 16. Aqui diz: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá-los como a meus filhos amados. Veja como Paulo considerava os conversos. Meus filhos amados. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho.
ele tinha esse conforto no coração. Eu gerei vocês em Cristo Jesus através do Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Ele fala ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2 e o verso 10. Aqui em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, Paulo diz: vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Paulo tratava os seus conversos como filhos e filhas. Possuído pelo Espírito Santo, Paulo amava as almas, assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar. Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 12, diz que todos que amam a Jesus Cristo padecerão perseguições. A vida de Jesus não foi fácil, foi perseguido, foi odiado, foi crucificado. E a vida dos seguidores de Jesus também será de perseguições. Aqui diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ler então o capítulo 3 e o verso 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você é um cristão morno, se você tem um pé na igreja e um pé no mundo, você não será perseguido, porque você não tem uma decisão, uma determinação de servir a Jesus, de viver a verdade que Deus revelou para você. Mas se você ama Jesus Cristo, se você é batizado pelo Espírito Santo, se você se torna um ganhador de almas, um pregador da palavra de Deus, então você vai sofrer sim as perseguições, porque Paulo está dizendo, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que acontecerá com eles? Serão perseguidos. Meu querido irmão, ainda assim, a fidelidade dos cristãos talvez seja a maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar a verdade do Evangelho. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé, eram um constante sermão aos irmãos e também à guarda pretoriana. Ele converteu almas ali dentro da prisão. Reflita sobre como você vive e se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas pessoas que não o tratam bem. Que tipo de testemunho de Jesus você tem dado? Paulo, cada pessoa com quem ele se encontrava, ele via nesta pessoa um candidato para o céu. E você? As pessoas que cruzam seu caminho, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam na mesma escola, ou talvez vivem na sua rua, são vizinhos seus. Como você olha para as pessoas? Paulo olhava para cada um como candidato para o céu. Meu querido irmão, aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Seja um missionário de Jesus Cristo. Aleluia!